Deus abençoe e fique conosco aqui no programa Boas Novas. Amém. Samuel, nós vamos de imediato já adentrar em nossa temática de hoje, né? Queria que, por favor, você lesse o texto sagrado em Atos capítulo 20, 19, 23 ao 25, né? E nós iremos abordar hoje, com o auxílio da nossa irmã Marlene, nosso irmão Samuel, estarei mediando também, trazendo minha participação sobre a temática paz em meio à tempestade, né? É uma das grandes necessidades que precisamos nos dias de hoje, encontrarmos paz. Uma paz interior, uma paz que só pode vir oriunda da graça de Cristo Jesus. Eu queria que o nosso irmão Samuel tivesse se atendo ao texto de Atos, capítulo 27, verso 19, depois pulamos para o verso 23 e 25. Amém. Então vamos abrir a palavra de Deus. Se você tiver a Bíblia em sua casa, fique à vontade, tome posse dela. Mas, acima de tudo, preste atenção no que será dito aqui da palavra de Deus. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 19, conta-se o seguinte: E no terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Já no verso 22 ao 25, ou melhor, 23 ao 25, está escrito o seguinte: porque esta mesma noite, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Amém. Para a gente adentrarmos, antes de adentrarmos em si na temática, e eu queria, de fato, trazer informações preliminares para o nosso ouvinte, Boas Novas, Samuel e nossa irmã Marlene. Entender que essa narrativa relata, de fato, uma viagem marítima, né, que envolvia Paulo e outras pessoas que partiam do Oriente Médio, né, mais precisamente de Israel, rumo à Europa, na cidade de Roma, o qual era a sede do Império. E nesse interim, entre o Oriente Médio e a Europa, houve essa grande tempestade, literalmente falando, né? Que a narrativa deixa bem claro que eles estavam navegando com uma certa dificuldade, mas, de repente, houve um acréscimo de um tufão, né, tido como Euroaquilhão, e daí trouxe uma catástrofe terrível sobre a vida daquelas pessoas, daqueles tripulantes, daqueles marinheiros e as pessoas que estavam com eles. E qual a lição que eu queria passar para nós nessa manhã de sábado, nessa manhã em que estamos a trazer o Boas Novas até a sua casa? Primeiramente que, como eu já deixei bem claro, nós devemos ter paz em meio à tribulação. Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em nenhum momento Jesus deixou bem claro que a gente não iria passar por dificuldade nessa vida. E aí eu queria trabalhar com vocês essa temática subdividida em 3 pontos. Primeiro, a tempestade da vida nos rouba a esperança de viver. Segunda verdade, Deus nos dá segurança em meio a qualquer tempestade. E terceira e última verdade, tudo acontece dentro dos desígnios de Deus. E aí eu queria a participação do nosso irmão Samuel, a partir do verso 20, como o texto deixa bem claro, como você leu, eu quero só reiterar essa verdade escriturística que nos diz: olha, não aparecendo que não havia já em alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A verdade é essa. O texto deixa bem claro que no meio daquela catástrofe, daquele tufão, daquela tempestade, as esperanças se esvaíram, se foram, né? E é isso que a gente tem que ver. A leitura do mundo que estamos vivendo é um mundo de dificuldade, de adversidade, de enfrentamento. Porém, a gente vai ver que nós não vamos ficar só nesse princípio do caos, mas que no meio do caos, no meio da dificuldade, há uma esperança. E eu queria que o nosso irmão Samuel, tivesse aqui trazendo em poucas palavras
a priori, é essa questão quando diz que a tempestade da vida nos rouba a esperança de viver. Amém, pastor. Queridos ouvintes, é uma coisa muito significativa esse texto, pastor, porque aqui essa cena, ela é muito emblemática. Ela já começa com o apóstolo Paulo, como o senhor muito bem disse, sendo levado, um prisioneiro, porque estava pregando o evangelho, sendo levado para o imperador romano, e naquele tempo, e ainda hoje em muitos lugares, o transporte era o navio. O navio, ele é um transporte muito, ele é rápido, porque as ondas levam rapidamente o passageiro. Agora, ele tem um problema porque ele depende do mar. Ele depende das ondas, depende do vento, depende de muitas condições. E nesse ínter, Paulo já havia falado que ia acontecer uma tempestade. Ele já havia falado que eles iam, que não era melhor eles partir naquele momento, mas o comandante preferiu ouvir o piloto e eles foram navegando. Agora, o que é interessante, pastor, é que nessa tempestade, e assim como na nossa vida, como na tribulação, ela é super democrática. Ela não escolhe se a pessoa é religiosa ou não. Você veja que estava ali Paulo, estava ali pessoas idólatras, pessoas que eram gregas, que tinham vários deuses, que não acreditavam em nenhum deus. Naquele barco havia pessoas de qualquer tipo e todas elas estavam atravessando a tempestade da vida. O que nós vemos dizer aqui aos amados irmãos é que, de fato, sermos crente ou cremos de fato no Senhor Jesus Cristo, nascermos de novo, não nos isenta de tempestades, de vendavais, de dificuldades e de tribulações. Nós passamos e nós passaremos com ela até o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele falou, como o Senhor já disse, essas coisas eu vos digo que para que tenha paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições. Não é que pode ser que tenha, mas vocês vão ter. Mas tem um bom porque eu venci o mundo. E aqui já encontramos a primeira verdade, que a diferença não está na tempestade e na tribulação, porque ela vem de qualquer forma para todos. O corona veio, o vírus, o Covid-19 veio para todos. Nós estamos nesse mesmo barco e essa tempestade, meio que simbolicamente, coloca todos nós no mesmo barco. Mas uma diferença que nós temos é que nós vamos falar sobre isso ainda, mas nós temos a segurança e a confiança de que o que acontecer com nós, primeiro, vai glorificar a Deus e, segundo, vai ser para o nosso bem. E aqui já o que Paulo fala lá em Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a minha primeira fala é justamente em relação a isso. Nós, primeiramente, a tempestade é democrática, o medo é democrático, ela vai vir, a tribulação vai vir, o sofrimento vai vir, ele vai vir, e nós temos que ter consciência disso. Ele vem para todos. Ali do barco estava Paulo, estava o piloto, ele vai vir. Segunda verdade, pastor, só para terminar a minha fala, é que essa tempestade mostra que nós não temos o controle da situação. Paulo não tinha controle da situação. O máximo que ele pôde dizer foi falar para aquele piloto, pessoal ali, que ia ter, mas ele não podia controlar a tempestade. Ela ia vir. Só quem tem o controle da tempestade é o Senhor nosso Deus. E aí, a tempestade, e a terceira, na verdade, é o que o texto fala aqui, que toda a esperança de salvamento foi perdida. E a gente vai encontrar a situação na nossa vida que Deus vai permitir que todos os nossos esforços carnais, esforços humanos, o braço da carne, ele falhe, para mostrar que somente Ele é quem nos salva e somente Ele é quem deve merecer e deve ter toda a glória sobre nossa vida. Amém? Então, a minha primeira fala está resumindo nesses pontos aí. E se os irmãos quiserem acrescentar algo... Amém. Eu queria simplesmente reiterar, Marlene, essa parte B do verso 20, para você retomar em poucas palavras, para a gente vir para o segundo tópico, em que diz assim, ó, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvação. Talvez não, tem pessoas do outro lado que estão nos ouvindo, que a situação dela se encontra tão desesperadora que para ele não há esperança, né? E a Bíblia deixa um texto bem interessante, fazendo um paralelo para você, de fato, pegar o gancho. Romanos deixa bem claro que, de fato, Abraão creu quando não tem esperança. E o cristão autêntico tem que andar nessa mesma perspectiva. Há a dificuldade, há coronavírus, há enfrentamento, há luta, não podemos negar as adversidades. Agora, nós não podemos deixar que essa adversidade nos sucumba a ponto de nós não termos esperança diante das dificuldades que nos cercam, das tempestades que vêm sobre as nossas vidas. Por isso que a temática é paz em meio à tempestade. Não é paz em meio a um mar de rosa. É
paz em meio Calmaria. às adversidades. Vamos aí, irmã É verdade. Marlene, por favor, sua fala Amém. Glória diante a Deus, né? dessa temática. A gente só tem que glorificar o nome do Senhor, porque em tudo nós vemos a mão do Senhor, em tudo nós vemos o agir de Deus. E as tempestades na nossa vida, ela vem dessa forma, né? No de repente. É como Samuel já disse tudo. Muitas vezes, nós não estamos esperando, mas a tempestade de repente chega, né? E aqui eles dizem, né? Dissipou-se toda a esperança. E muitas vezes nós nos vemos dessa forma. E talvez você que está a nos ouvir nesta manhã esteja dessa forma, não tendo esperança, não vendo esperança, né? Mas quando nós vamos para a palavra, nós temos a segurança de que o nosso Deus, que não perde o controle, né, que está nos céus, e está em meio às tempestades, porque Ele é quem nos assegura, Ele é quem nos guarda. Então, é como o Senhor falou agora há pouco, nós temos paz mesmo em meio a uma tribulação tão grande, porque Deus nos garante isso, a presença do Senhor nos assegura, né? Ele, quem tem o controle, como diz lá em Mateus também, no capítulo 8, quando fala de que Jesus acalmou uma tempestade, né? Jesus, ele apenas com a ordem dele, o vento e o mar se aquietou. Então, nós temos que prosseguir crendo como Abraão fez. Abraão creu contra a esperança, então é dessa forma, porque o Deus que agiu na vida de Abraão é o Deus que age na nossa vida hoje, né? Pode fugir do nosso controle, mas não foge do controle do nosso Deus. Amém. Eu queria, além do que a gente acabou de falar, já adentrar no penúltimo tópico, que diz assim, Deus nos dá segurança em meio a qualquer tempestade. Primeiro momento, verdade, nós vimos a tempestade, ele rouba a esperança de viver. Mas em meio a essa falta de esperança, Deus nos dá segurança em qualquer tempestade. Vamos nos ater ao verso 23 e 24. Olha o que é que diz a narrativa bíblica ali. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo. Primeiramente, olha, glória a Deus, nós temos alguém no qual é o nosso dono. Existe alguém que é Deus, a qual eu pertenço a ele, você pertence a ele. Aleluia. Nós pertencemos a um ser altamente tremendo. O Deus a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo. E além desse Deus a qual pertencemos, esteve comigo, ele é um Deus que fala. Ele não é um Deus mudo. Ele é um Deus que se dá a revelar aos seus filhos, ao seu povo. Ele é um Deus que fala. Ele falou com Paulo, fala com Marlene hoje, fala com Samuel, com Zé Maria, e fala com você nesta manhã, onde ele diz, olha, Paulo, não tenhas medo. E a grande dificuldade da gente de fato, entender que o controle não está na minha mão, mas está na mão de um Deus altamente poderoso, transcendente e soberano. E ele diz, não temas, é preciso que você compareça diante de César. Eis que Deus, em sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. E aí, meus queridos, a gente vai ver aqui, olha, a verdade, ele diz, não tenhas medo, importa que você chegue a César, que você chegue a Roma. E aí me faz pensar, Samuel, mais Marlene, naquele texto em que Jesus disse, olha, entremos no barco e passemos para o outro lado. O alvo que Jesus deixou bem claro era o outro lado. O alvo que Deus tinha para com Paulo era chegar em Roma. Mas entre Jerusalém e Roma, há as tempestades. E eu digo a você, para mim e para você, entre as caminhadas da gente, haverá de ter a tempestade. Mas uma certeza a gente vê, Deus fala conosco, diz, não temas. Você queira ou não, acredite ou não, você vai chegar no alvo que eu designei para a sua vida. E eu quero dizer a você de forma bem clara, a você ouvinte Boas Novas, você não acreditando nessa mensagem ou não, Deus está no comando de tudo. Amém. E Ele diz para mim e para você, não temas. E eu queria que a irmã Marlene, rapidinho, tivesse somando conosco, com essa fala que ele disse a Paulo. Ele disse a Paulo há quase 2000 anos atrás, mas ele diz a mim e a você nesta manhã, não temas. Glória a Deus.
Isso é o que nos faz prosseguirmos, confiante. E o Deus, é tremendo quando ele diz que o Deus, né, a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, esteve comigo. O Deus que nós servimos, ele está conosco. Né? Então, mesmo vindo tempestade, vindo problemas, dificuldades, nós não estamos sozinhos. Né? Eu aprendi que na palavra de Deus existem 365 não temas. Então, tem um não temas de Deus para cada dia da nossa vida. Então, todos os dias, dizendo para mim e para você, não temas, não te assombres, não te apavores, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Em Isaías, ele diz bem claro, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, é como o pastor disse, tem um intervalo aí, mas o que nós temos que fazer é colocar os nossos olhos, a nossa fé, a nossa esperança na promessa de Deus. A promessa de Deus é que nós passemos, que nós atravessemos, que nós cheguemos ao outro lado. Muitas vezes as dificuldades vêm, aí a gente se prende àquilo ali e esquece que Deus disse, a ordem de Deus foi, vocês vão passar, vão atravessar, porque eu quero vocês do outro lado. Então, amém. é isso. Deus abençoe. Né? A irmã Marlene, eu queria que o irmão Samuel somasse com essa fala, não temas, né? Como eu disse, existe uma das coisas mais profundas no dia de hoje, é o medo, é o pânico, é a incerteza, é a insegurança. Mas Deus diz para mim e para você nesta manhã, não temas, eu sou contigo, eu sou o Senhor do universo, eu sou o Deus de milagre, de provisão, o Senhor soberano, que fez tudo dentro do seu devido controle. Vamos aí, Samuel, em poucas palavras, para a gente fechar aqui, por favor, no último tópico. Pronto, pastor, exatamente. Como a mamãe muito bem disse, a maior imperativo que Deus nos dá, é repetitivo na nossa vida, na palavra dele, é não temas. Isso mostra para a gente de que, primeiro, o medo ele vai nos assolar. Nós somos fracos, nós não temos força por nós mesmos. É preciso Deus vir nos lembrar constantemente para a gente não temer. Agora, por que nós não devemos temer? A grande questão é que isso está porque em Deus ele é forte, porque Deus é soberano, porque Deus é poderoso. A questão da gente ter medo não está em nós, esse sentimento, e não está no que nós podemos fazer, nem o que Deus pode fazer, porque ele pode todas as coisas, mas no que ele é. Ele é soberano, ele é poderoso, ele sabe todas as coisas e ainda graciosamente ele fala para a gente que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu lembro do Salmo 24, onde a gente vê o salmista falando, Salmo 23, na verdade, versículo 4, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor, tu, Senhor, estás comigo, teu cajado e o teu bordão, ou seja, a tua força me sustenta. A grande questão é que nós precisamos confiar no que Deus disse, foi o que Paulo fez. Paulo aqui, ele entende que ele fala para aquele povo que era um povo incrédulo, ele fala, tenham coragem, porque Deus me disse, não para confiar em vocês, mas quem disse é Deus, então ele vai fazer porque a palavra é dele, foi ele que falou. E a gente lembra do que Jó falou, esse Arrunia fala aqui, quando ele fala, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por fim, Jesus nos dá essa segurança porque ele mesmo falou que ele estava conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa promessa não vem de nós, vem de Deus. É a graça de Deus que nos permite confiar e descansar nessa promessa, e não os nossos méritos, não os nossos meios, não a nossa força. Amém. Samuel, nós vamos aqui fechar, amém, juntamente com a nossa irmã Marlene, com o subtítulo que diz assim, tudo acontece dentro dos desígnios de Deus. Isso. Olha a beleza do verso, melhor dizendo, 25 né? de Atos, né? Atos 27, do capítulo 27. Olha o que é que diz assim, portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, em que vai acontecer conforme o que foi dito. Primeiramente, tenham coragem. É a mesma paralelo, diz, não temas, né? Tenham coragem. Em quê? Em si, no seu braço forte? Não. Tenham coragem, Senhor, porque eu confio em Deus. E além de confiar em Deus, essa confiança irá de resultar, vai culminar naquilo que ele já designou. O que ele disse é uma verdade. E eu queria que você encerrasse aqui em poucos minutos, porque o tempo já não nos permite, só para a gente entender essa ideia que
tudo vai acontecer conforme o que foi dito. O que Deus disse em revelação, o que Deus trouxe em sonho para com Paulo, nessa narrativa do verso 23, a gente vai ver, Deus diz, não tenhas medo, você vai chegar até César. Você vai chegar onde eu designei. Ou seja, porque eu posso confiar, porque eu tenho que entender que tudo está dentro do controle soberano de Deus. Vamos aí, Samuel. Encerrar, por favor. Fechar exatamente, pastor. essa nossa fala nessa grandiosidade, que tudo acontece conforme o que Deus foi dito. O que Deus diz já é algo concretizado, já falado, já realizado, porque ele é Deus. Ele não simplesmente faz uma coisa e tem a probabilidade de acontecer. O que ele diz já é uma coisa já acontecida. Mesmo que não chegou o tempo do homem, mas no tempo de Deus já é um tempo já executado. É exatamente o que a gente estava falando até então. A grande questão é que Deus vela pela sua palavra. Deus não vela pela minha palavra, pela palavra do pregador, pela palavra de uma pessoa. Deus vela pela sua palavra. A gente vê muito bem isso claro lá em Números 23, 19, né? Ou 19, 23, enfim, eu não lembro agora, mas a gente fala que Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A grande questão que está em jogo aqui é a palavra de Deus. E se Deus falou que ia acontecer tal ação, essa ação vai acontecer. Deus não tem plano B. O plano de Deus, ele é único, ele é perfeito, ele ocorre na história, e é ele quem planeja, ele quem determina, é ele quem executa e é ele quem consuma essa obra. Nós somos homens, nós falhamos, nós somos fracos, mas a grande questão que está em xeque aqui é a soberania de Deus. E esse é um atributo que Deus tem, é um atributo que só ele tem, e que se refere ao fato de que ele está no controle de tudo, que ele está determinando tudo, e que tudo no final, pastor Zé Maria, vai restar em glória para ele. Pode ser que eu não entenda essa tempestade. Pode ser que eu não entenda porque eu estou passando por isso, por essa doença, mas no final das coisas eu sei que Deus vai ser glorificado, Deus vai ser adorado, seja na minha vida, seja na minha morte, seja no meu medo, seja na minha alegria. O seu nome será louvado entre os povos e ele será reconhecido como Deus justo, como Deus perfeito, como Deus gracioso. O que é lindo aqui é que, quando ele fala para Paulo que vai salvar aqueles homens, ele não fala que salva aqueles homens para ajudar aquela tempestade porque viu algo de bom neles, mas se eu notar comigo, ele fala no verso 24 ainda que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam por você. Então, Deus é soberano, Deus é tremendo, e ele faz isso não por causa do homem, mas apesar do homem. E assim também como ele fez nessa tempestade, ele faz em nossa vida, e também na salvação eterna. Ele nos salva por sua graça soberana, porque ele quer, porque ele é bom. E o mais lindo que eu encerro com isso, eu volto ao que Paulo fala em Romanos 8, 28, porque Deus, ele nos chama participante dessa glória. Ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa tempestade cooperou para o bem de Paulo, porque Paulo entendeu, mais uma vez, que Deus estava no controle. Se ele falou para Paulo, Paulo, vocês vão passar por essa, eles passaram por essa e Paulo, eles chegaram são e salvos na ilha, como fala no capítulo 28. Amém? Amém. Em apenas um minuto, Marlene, porque o tempo já se foi, né? O tempo aqui é muito resumido, mas lembrando que Deus não nos chamou para nós entendermos a sua vontade, mas para obedecermos a sua vontade. E aí, eu queria que você encerrasse com sua participação a partir do verso 25, onde Deus deixa bem claro que ele tem o controle de tudo, porque ele é Senhor. Eu quero finalizar, Deus, ele é Deus, poderoso, é ele que faz como ele bem quer, e se ele disse que vai acontecer da forma que ele disser, vai acontecer. E para finalizar, tem um texto que eu gosto muito, e que é Isaías 43:3, quando ele diz que antes que houvesse dia, eu era, né? E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Então, o agir de Deus é dele, é ele quem faz, é ele quem diz, é ele quem tem a última palavra, né? Como dizem Provérbios, muitas vezes a gente faz os planos, mas é do Senhor que vem a resposta, que vem a última palavra. Então, ele é Deus e só nos resta, né, adorá-lo, engrandecer, confiar e descansar nele.